Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, primeiramente para ficar feliz, porque agora o nosso técnico vai estar em campo, ele vai poder ali enxergar as coisas com mais clareza. Embora ele estava nas tribunas, sentado na arquibancada, olhando também, bem atento, só que ele não estava ali dentro, ambientado para conversar, para tentar arrumar as coisas que não estavam dando muito certo. Porque no primeiro jogo, eu acho que a gente foi bem. O Edenilson, que é muito bom volante, fazendo aquela primeira função de 5 ali para sair com a bola bem construída da defesa para o meio e o meio para o ataque. Ele estava fazendo bem aquele papel, só que aí tu tira as vantagens que são ele no ataque, que ele tem um bom passe, que ele chega para fazer gol, que ele faz boas jogadas, trabalha bem para o time. E obviamente eles falaram que é algo que não vai acontecer sempre, pode acontecer em determinados jogos, mas que ele está tentando encontrar variações, está tentando encontrar jogadores que consigam fazer com que o time funcione muito bem, porque tem determinados jogos que determinados jogadores que a gente tanto gosta não vão render, às vezes vão estar mal, às vezes não vão estar bem encaixados, mas por isso que ele testa essas outras situações e ele dá ritmo para todos os jogadores. Eu acho que isso tem que ser algo como um plano de Inter sempre. Nos gauchões, assim, a gente tem que fazer tipo o gauchão uma pré-temporada e fazer laboratório. E fazer com que todos os jogadores eles tenham ritmo. Desde os reservas aos jovens que a gente quer promover e aos jovens que já estão no grupo principal. É muito bom. E com a chegada do Tyson, né, que parece que está mais próxima, a gente começa a fortalecer ainda mais o nosso grupo. Porque o nosso grupo ele é bom. Ano após ano o nosso grupo vai ficando forte e vem disputando os títulos com os principais elencos, que tem muito dinheiro. A gente ainda não tem todo o dinheiro que a gente gostaria de ter para ter uns melhores jogadores, mas nosso grupo ele é com jogadores, tem um grupo que é de muito bons jogadores, tem outro grupo que é de bons jogadores e tem outro grupo daqueles jogadores que são competitivos e são formiguinhas, que são operários. Porque é importante tu ter operário, porque eles ajudam a potencializar os outros jogadores, os jogadores técnicos, por exemplo, como o Bosquilha, como o Tyson, que eu acho que está vindo, se Deus quiser, como o Carlos Palácio, que está vindo, que é um bom jogador. Eu gostei dele, porque ele joga na Universidade, na União Espanhola, e no último jogo contra o Independente Del Valle, ele não foi mal. A União Espanhola ela criou chances, ela criou situações. Obviamente eles tomaram 4 gols porque o sistema defensivo não é muito bom e falharam demais, mas a partir quando ficou 5-2, o Carlos Palácio ele já estava bem até, ele não estava mal, mas depois que ficou 5-2 ele continuou, eles criaram jogadas para fazer o 5-3 e se conseguisse fazer o 5-4, a União Espanhola teria se classificado, até porque eles perderam gols, aquela tomada de decisão, infelizmente, a tomada de decisão é muito errada do time deles, mas o que dá pra ver é que a gente está construindo um grande time. A gente tem Caio Vidal, a gente tem o Yuri Alberto, o Thiago Galhardo, que é um jogador que agrega muito. A gente tem o Yuri Alberto, que é um bom jogador. A gente tem o Lucas Ramos, que está em desenvolvimento, mas tem um potencial gigantesco. A gente tem o Heitor na lateral direita. A gente tem para voltar o Saravia. Talvez a gente tenha que contratar mais um zagueiro, até porque a gente tem o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel. Obviamente o Zé Gabriel precisa melhorar muitas questões, principalmente na tomada de decisão, porque ele não pode fazer aquelas coisas que ele fez contra o Ipiranga no primeiro tempo, porque uma coisa é tu dar o passe quebra-linhas, que é um passe muito bom, onde tu consegue, onde tu tem que arriscar, mas tu não pode fazer isso toda hora, porque toda hora aí é um risco para tua defesa. E obviamente
A gente vai ter o nosso volante de contenção, que tem o Dione, muito bom volante, nosso jovem, um promissor jovem de muita categoria. Rodrigo Dourado, o nosso capitão, uma referência, que sempre esteve no Internacional. E a gente tem o Rodrigo Lindoso, que muitos desdenham dele, mas ele é um jogador que consegue cumprir a função muito bem. E não é um jogador ruim, como muitos dizem. É um jogador operário. E tu não tem que ter 200 mil craques dentro do teu time. Tem que ter um time com muito bons jogadores, que é o que a gente tem, com jovens promissores e com muito bom qualidade, que é o que a gente tem. A gente tem muita coisa boa. Outra coisa, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi prospectado, foi trazido pela gestão anterior, porque eles viram que era um jogador de muito potencial, de muita categoria, que poderia agregar demais no Internacional em uma futura venda. Isso muitos não dão o valor à antiga presidência do Marcelo Medeiros, porque é só pau e porrada. A gente tem que parar de pessoalizar e demonizar as pessoas. A gente tem que constatar as coisas boas e as coisas ruins, até porque dificilmente alguém só faz coisas ruins e só coisa boa. Tem um monte de coisa que é importante a gente ressaltar, e o Yuri Alberto é um grande jogador que vai nos render muito dinheiro, e se Deus quiser também nos vai render títulos, vai entregar na sua qualidade técnica títulos. E por fim, eu quero falar do Wendel. Essa coisa que eu tô falando, sabe, de pessoalizar e demonizar. Eu mesmo já fui muito enérgico e acabei me excedendo com determinados jogadores. E o Wendel, ele largou o Corinthians para vir pro Internacional quando estava na segunda divisão. Ele ajudou muito o Inter e ele criou algo bonito, porque a carta dele de despedida foi algo bem interessante, de alguém que criou algum laço aqui. Por mais que no final ele tenha jogado mal, tenha feito algumas coisas que ele não deveria ter feito, a gente tem que torcer pela carreira dele, torcer pelo que ele ajudou o Internacional e parar com essas críticas rasas que eu vejo alguns comentaristas de merda desdenhando e fazendo pouco caso da pessoa. Porque uma coisa é tu criticar tecnicamente e às vezes os seus erros dentro do campo, mas demonizar e pessoalizar pessoas é algo assim lamentável, triste e deprimente. Valeu, torcida, tamo junto.